Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa de Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, amigos da Rádio City. Estamos de volta, reiniciando mais uma semana com o programa Bom Dia Rádio City, uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h45 às 8 da manhã. A informação, o debate qualificado são as características do nosso projeto. E para tanto, tenho aqui o auxílio e a participação dos convidados especiais e comentaristas do programa. Ao meu lado, o empresário e consultor portuário, Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Zé, bom dia, Alexandre, amigos da bancada, bom dia, ouvintes. Prazer sempre estar aqui com vocês. Começando essa semana, aparentemente, mais uma semana chuvosa, né, Zé? É verdade, é verdade. O prenúncio é exatamente este. E também na bancada do Bom Dia Rádio City, o empresário e diretor executivo do Santos Região Visitors and Conventions Bureau, Alexandre Nunes. Bom dia, Alexandre, bem-vindo. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Maxwell. Vamos transformar essa chuva na irrigação de bons negócios, né? Opa. A água também floresce. É verdade. E aqui na Sonoplastia, participando ativamente do programa, nosso noticiarista é o Tiago Ferraz. Bom dia, Tiago. Bom dia, Zé, bom dia aos convidados, nossos ouvintes. Mais uma semana, que Deus nos abençoe e nos proteja também, né? Exatamente. Segunda-feira, dia 8 de agosto de 2016, vamos aos principais destaques desta edição. Santos tem definidas 9 candidaturas a prefeito. Pego ou não pego? 10 anos após criação de lei, DPs não registram agressão à mulher. Nova febre, dessa vez nos celulares, geram críticas e debates sobre a mistura de diversão e também cidadania. Então, Tiago, e vamos convidar os ouvintes a participarem da edição de hoje do programa. Pelo nosso WhatsApp, 997829970, 997829970, ou também através do WhatsApp aqui da 102, 981965306, ou pelo telefone 3284-1100. E também não esquecendo, na nossa página Bom Dia Rádio City, CDL Santos, né? Lá no nosso Facebook, você pode participar também. Sem dúvida, participem muito, nos ajudem a fazer o programa de hoje aqui na Rádio City. E vamos ao principal destaque, aliás, o primeiro destaque da nossa pauta de hoje. Olha só, Santista optará entre 9 concorrentes para prefeito. O município de Santos terá 9 candidatos a prefeito neste ano. Na última sexta-feira, último dia para as convenções partidárias, foram confirmados os nomes dos jornalistas Paulo Chive pelo PDT e Edgar Boturão pelo PROS. Também entraram na corrida, né? O jornalista Genival Bezerra do PSDC e o funcionário público aposentado Luiz Xavier do PSTU. O PDT selou a aliança com a Rede, que indicou o vereador Evaldo Stanislau para vice. Anteriormente, na última sexta-feira, último dia das convenções, outros partidos já haviam confirmado os escolhidos para o pleito. O atual prefeito Paulo Alexandre Barbosa, com Sandoval Soares de vice, irá para a reeleição em uma aliança formada para a disputa majoritária, que será a maior da cidade nas eleições deste ano. Ela é composta por 16 legendas: PSDB, PMDB, PR, PSD, PRB, PP, PV, PTB, PTN, PTC, PSB, PSC, SD, PEN, PPL e PT do B. Marcelo Del Bosco será o candidato na coligação do PPS com o DEM, que indicou o vice Moisés Fernandes, e também o PSL. Já o PSOL terá uma candidata, Débora Camilo. O candidato do PRTB será Hélio Alite. O PCdoB coligou com o PT e lança Karina Vitral. O PT indicou o vice Reinaldo Martins. Então, agora, fim do prazo das convenções partidárias, se encerrou no último dia 5, sexta-feira. Diariamente nós faremos a exposição no início do programa de todos os candidatos já definidos para as principais cidades da região e do litoral. E vamos em frente agora falar da lei que tem aí uma dificuldade no registro de BOs de agressão às mulheres, Thiago. 10 anos
Comemorados ontem, delegacias da mulher ainda colocam a palavra da vítima em dúvida, se negam a registrar boletins de ocorrência e demoram até 4 meses para solicitar medidas protetivas para mulheres em risco. A desvalorização do relato daquelas que sofrem violência doméstica é feita também por policiais militares, advogados, promotores e também juízes. No depoimento de uma das vítimas dessa situação, uma jornalista de 29 anos, o desfecho diz tudo. Abre aspas. Da primeira vez que procurou a delegacia da mulher em junho de 2014, já machucada, tudo que encontrou foram conselhos maternais e resistência para o registro do boletim de ocorrência. Saiu de lá sem o BO e se sentindo envergonhada, fecha aspas, a jornalista Camila Caringe, de 29 anos. Após sofrer agressões físicas e verbais por 10 meses, ela decidiu sair de casa, mas o ex-companheiro continuou a persegui-la e também ameaçá-la. A jornalista insistiu no retorno e declarou na delegacia, só sairia com o BO nas mãos e na medida protetiva. Então, o que ainda causa muito constrangimento, muita vergonha nas mulheres, mas uma realidade diária, recorrente. As mulheres são agredidas constantemente aí pelos seus companheiros e encontram, via de regra, segundo não só o relato dessa introdução que o Thiago acabou de ler, mas a realidade é essa: as mulheres, quando se dispõem às delegacias, além da vergonha, elas passam por uma certa desconfiança, como se fossem aquelas culpadas. Você apanhou porque você fez alguma coisa. Esse é o senso comum que nós temos que combater, evidentemente. Sem dúvida, Zé, e vale a gente pontuar que isso ocorreu também, principalmente na exposição daquele vídeo da menina no Rio de Janeiro, onde tentaram de alguma forma culpar as ações daquela menina em relação aos atos cometidos por todos aqueles envolvidos naquela circunstância. Mas o que é evidente é a culpa que existe em relação aos agressores, e isso nós não podemos deixar de pontuar e principalmente evidenciar para que essas pessoas possam passar pelas punições necessárias aos atos que foram cometidos. Em relação à própria questão do boletim de ocorrência, a gente também tem que colocar que essas mulheres, após terem o encorajamento de realizar este boletim de ocorrência, elas muito dificilmente são amparadas pela justiça com medidas protetoras. E isso é de suma importância, porque o próprio ofensor acaba, de certa forma, tentando fazer com que a pessoa ofendida fique numa situação de medo na qual ela não dê continuidade a esse boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência é só uma fase inicial. Após isso, existe a obrigatoriedade, até pela própria legislação, de se impetrar um processo contra o ofensor. E essas etapas, elas não são cumpridas, principalmente, no meu ponto de vista, pela falta de amparo da própria legislação da Polícia Militar, entre outros atores envolvidos dentro desse processo, Zé. Olha, Zé, eu vou aqui invocar o baluarte do jornalismo brasileiro, Boris Casoy. Isto é uma vergonha, né? Já dizia o nosso jornalista. E realmente você encontrar em pleno século XXI uma condição dessa de uso da força, né? Para coagir, para inibir, até para desvirtuar o dia a dia de uma pessoa, e principalmente as mulheres, né? Que a sua composição já é mais frágil, não que não sejam fortes nas suas atitudes, não que não sejam fortes no seu dia a dia, de cuidar de casa, de cuidar do trabalho, de cuidar de uma família, mas seguramente são figuras muito mais singelas e frágeis do que o homem. E realmente é lamentável que você não encontre guarida, né, naqueles que protegem a lei, naqueles que fazem a lei cumprir. E como bem lembrou aqui o Maxwell, já é com bastante penúria o fato de você dirigir-se a uma delegacia de polícia, ao fato de você estar muitas vezes marcada, não só psicologicamente, mas fisicamente, o que é pior. E é indubitável que as pessoas na rua também fiquem te olhando e fiquem te rotulando, e você não encontra por parte da autoridade policial a expectativa mínima de ouvir
de compreender a situação e minimamente lavrar aí um boletim de ocorrência, que é como bem lembrou o Maxson, no rito processual, é o primeiro passo. Agora, mais do que isso, há de se refletir, o ouvinte que da 102, que é qualificado, sabe muito bem disso, que esse comportamento tem que ser abolido da sociedade. Não dá mais para ficar o uso da força ao invés do diálogo, o uso da força ao invés de compreender a outra parte. Isso realmente nos deixa bastante envergonhados. E quem está aqui na bancada são os homens. E acho que nós nos sentimos também constrangidos de ter que comentar algo como esse, que nos deixa entristecidos. A segunda-feira pode iniciar chuvosa, pode iniciar meia cinzenta, mas debater um assunto como esse numa segunda-feira pela manhã nos deixa bastante constrangidos. A Marília Soares da Aparecida faz a seguinte colocação: a questão da mulher ainda é preconceituosa, veja que os crimes sexuais aumentaram e os acusados dizem que as adolescentes se insinuaram. Lei Maria da Penha é o mesmo, sempre dizem, você não provocou? Para ele poder ter te batido, o que você fez, o que você falou para ele. Então acho que passa aí, esbarra também na questão cultural, que não pode sobrepujar o aspecto legal. Vamos em frente com o nosso Bom Dia Rádio City, às 6h58. Situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Bom, Zé, as informações chegando das balsas e estradas. Travessia Santos, Guarujá, 4 balsas em operação e o tempo de espera é de 20 minutos ambos os lados. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, o tempo de aguardo é de 30 minutos ambos os sentidos. Travessia São Sebastião Ilhabela, 2 balsas em operação, o tempo de espera é de 30 minutos ambos os lados. Já nas estradas, o sistema Anchieta Imigrantes opera em 5x5 e devido à neblina, a interligação no Planalto, sentido São Paulo, está temporariamente bloqueada. Lembrando que a Anchieta tem tráfego lento da chegada a São Paulo do quilômetro 13 ao 10. Chove no sistema Anchieta Imigrantes e a visibilidade é prejudicada. Muita cautela ao motorista. 6h59, APO Planos Odontológicos Empresariais, referência em benefícios para seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados somente na região e cobertura em todo o território nacional. A APO oferece uma central de atendimento exclusiva 7 dias por semana, 24 horas por dia, um setor de auditoria muito qualificado, muito presente, e a APO, que é uma referência na empresa, é certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos. Faça como as grandes empresas, entidades da região como a CDL Santos Praia e contrate o plano odontológico empresarial da APO. Informações pelo telefone 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. APO planos apenas para empresas. A saúde da sua empresa começa aqui, é a máxima da APO. Planos odontológicos empresariais, que é uma das nossas parceiras aqui no Bom Dia Rádio City. Vamos lá, Thiago. Nova febre, dessa vez dos celulares, geram críticas e debates sobre a mistura de diversão e também cidadania. A pauta parece de diversão, até o anúncio da disponibilização do jogo Pokémon Go. Nos celulares brasileiros, o assunto era diversão, mas a nova febre já causa transtornos e gera críticas e também debates. A busca de crianças e jovens pelos principais pontos da cidade na caça dos bichinhos tem aglomerado muita gente. Entretanto, ocorrências já são registradas, não apenas de acidentes de trânsito causados por pessoas distraídas olhando para a tela do celular, mas também pelos incidentes que poderiam ter terminado em atropelamentos no trânsito. Muitas mensagens chegaram à nossa produção com esses relatos. A maioria dos ouvintes concorda que, se jovens ou até mesmo marmanjos, como dizem, estão curtindo brincar, não há problema algum, desde que essa brincadeira não crie tormentos e nem acidentes indesejáveis. Em outros estados, como o Espírito Santo, por exemplo, já há também ocorrências no assunto de segurança. Já há registro de aumento nos furtos também de celulares. O Pokémon é uma febre mundial, já aconteceu uma caçada pelo Central Park. Não sei se você já viu no joguinho. Eu pedi pro meu filho, como tá na pauta, né? O pessoal fala, você tá jogando? Eu não tô jogando, não. Pedi pro meu filho me mostrar como é que é o Pokémon Go. E pra quem ainda não entendeu, fazer uma breve explanação pra poder você ter uma visão melhor dos comentários. É um jogo que você baixa o aplicativo e ele coloca alguns pontos, por exemplo, da cidade. Aqui, Praça das Bandeiras, tem Pokémon lá. Aí a pessoa vai lá, é como se fosse um GPS. Ele vai mapeando o seu deslocamento e você vai em direção aos Pokémons. Daí a possibilidade
possibilidade de distração que já matou até pessoas. Mas não dá para deixar passar batida essa questão do Pokémon Go, que é uma grande febre. E quantos tu já pegou, Zé? Eu não peguei nenhum ainda, né? Inclusive isso é muito perigoso, que eu soube que os jogadores da seleção brasileira masculina ontem estavam caçando Pokémon de jogar dentro do jogo. Explicou com tanto detalhe que eu acho que ele tá com o jogo baixado também no celular, né? de âncora. Mas que me deu vontade de baixar, deu. Mas agora, voltando ao fato, Zé, eu vou colocar aqui o meu ponto de vista em relação ao jogo e talvez vai polemizar de alguma forma essa situação. No meu ponto de vista, nós colocamos sempre um peso muito grande em cima dessa geração que vem chegando, né? Desses adolescentes que hoje estão aí e que podem contribuir de forma significativa para uma mudança generalizada dentro do nosso país. E quando situações como essa, como esse tipo de jogo, que no meu entender eu não chamaria de Pokémon, eu chamaria de Pokémon Go, eu chamaria de Pokébobo, porque é um jogo evidentemente bobo, no qual você tem que caçar 151 monstrinhos e fruto disso essa você tem... Você vê que os detalhes aqui realmente são surpreendentes. Até a quantidade. São surpreendentes porque a gente... percebe que é uma febre de um aplicativo completamente, no meu entendimento, bobo. É banal, né? Um jogo banal, sem a mínima instrução, um jogo que não é instrutivo e que, consequentemente a isso, demonstra mais uma vez a competência dos seus desenvolvedores na manipulação de dados e informações. Eu enxergo dessa forma e vou explicar o porquê. Isso demonstra claramente o que é pontuado principalmente no segmento de tecnologia, como Business Intelligence. Hoje o Google já possui as informações de quem é o ZR, por exemplo, aonde o ZR mora, quem são os parentes do ZR, quem são os amigos do ZR, o que o ZR gosta de fazer, para onde o ZR gosta de viajar, e agora com o Pokémon Go, o Google também sabe como é dentro da tua casa, ZR. Então, percebam. Os deslocamentos ficam ali registrados você também. tem tudo registrado numa base de dados na qual uma empresa, né, uma entidade pode se utilizar disso para tomar medidas, sejam elas comerciais ou não, ou também revender todas essas informações para o mercado de um modo geral. Então, assim, eu acho que a gente precisa repensar um pouco mais o que essa geração vem fazendo, principalmente nos dias atuais, em virtude da responsabilidade, no meu entendimento, que essa geração tem, principalmente com o país nos próximos anos. Olha, a gente acompanha isso e é engraçado, nesse final de semana estivemos em Ribeirão Preto, participando de uma feira de turismo, movimentando e expondo a região da nossa região turística, a Costa da Mata Atlântica, e eu não pude deixar de notar na praça central da cidade uma loucura generalizada das pessoas correndo de um lado ao outro em busca desses monstrinhos, Pokémon. Né? E eu poderia citar, você fez a lição de casa, você citaria 3 Pokémons aí? Não fiz não, e não tenho. A minha filha me questionou ontem. 3, Alexandre, Maxwell. Zé, a minha filha me questionou ontem. Pô, pai, você não baixou? Eu falei, eu não vou baixar. Agora, eu analisei um pouquinho isso e fiquei pensando o seguinte: por que não, de alguma maneira? É claro que o jogo não teve esse princípio, não foi criado com esse objetivo, mas me faz refletir um pouco. Por que não usar esse jogo para o bem? Por que não fazer as pessoas a serem estimuladas a conhecer os locais da cidade onde elas vivem? Vamos pensar sobre esse olhar? Não só pelo fato de você caçar, pelo simplesmente de ser aí um hunter atrás aí de alguém que supostamente um inimigo, enfim, alguém que tem que ser conquistado. Mas de repente você perceber que através desse deslocamento você pode conhecer as pessoas. Olha, eu vejo aqui o Zé colocando na tela, espelhando aqui no monitor da rádio todos os Pokémons possíveis e imagináveis. Não, a gente sempre aprende alguma coisa nova. E tem alguns que parecem pessoas que a gente conhece, não tem, Alexandre? Não, agora concluindo, Alexandre, você fez uma colocação interessante. Eu penso que nós poderíamos usar o favor da tecnologia, e veja até na questão nossa do turismo, de você fazer com que as pessoas pudessem conhecer. Obviamente, existe, né, toda uma situação do desprendimento da realidade. As pessoas
andam, trafegam pelas ruas, já não ignorando o trânsito, ignorando outras pessoas, ignorando até a regra de boas condutas, né? Infelizmente, isso também acaba acarretando, como bem lembrou aqui a cabeça da nossa matéria aqui, o furto de celulares, porque o meliante também está atento a isso, né? Não é só o Google que tem as informações, o meliante também tem as informações e fica à espreita, esperando o momento mais adequado para realizar seu bote, e aí sim não caçar o Pokémon, mas caçar um celular, um smartphone, né? Mas eu penso que nós pudéssemos, né, de alguma maneira, interagir com esses jogos e tirarmos proveito disso, para que as pessoas pudessem conhecer melhor e reconhecer melhor as suas potencialidades dentro da cidade, dentro da região. Mas isso já está disponível, tá, Alexandre Zé? O Google fatura algo em torno, o Google e a própria Nintendo, que são os desenvolvedores, algo em torno de 10 milhões de dólares dia, vendendo anúncios, vendendo feitiçarias dentro da aplicação, que são recursos para você caçar e atrair novos Pokémons e, consequentemente, localidades. Então, hoje, se eu sou dono de um estabelecimento, eu posso fazer com que tenha dentro desse estabelecimento aí um Pokémon, e assim sucessivamente eu compro essa condição. Sim. Então, já tem um serviço das empresas, já existe consegue esse tipo de condição para que você possa fazer isso e divulgar esses pontos turísticos e assim sucessivamente. Mas mais uma vez venho a pontuar, é um app totalmente banal, né? Eu acho que só para concluir, o X da questão o Alexandre tocou em parte, né? Que é a diminuição do contato humano. A gente cada vez mais é absorvido pelas tecnologias. Verdade. Mas aí fica uma sugestão útil e também esclarecimento a respeito. Qual seria o que estaria por trás, né? Essa questão da business intelligence também bem colocada, acho que foi bem esclarecedora, mas que todo cuidado é pouco, isso lá é verdade. Só quero fazer um reparo, que eu disse que os jogadores da seleção brasileira estavam jogando Pokémon Go. Eu sugiro que eles procurem o Pokémon Go, que tá difícil. Excelente, Zé. 79, Bom Dia Rádio City, para e volta já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia 713, brindando a sua audiência. Aqui Zé Reitor 4, vamos ao vivo até às 8 da manhã. Hoje é dia do quadro Agenda Portuária para debater os assuntos do nosso porto. Na bancada, os comentaristas Maxwell Rodrigues e Alexandre Nunes, na sonoplastia e participação especial do Tiago Ferraz no nosso programa, que tem os canais de comunicação disponíveis. Olha só, Zé, o telefone 3284, você pode participar, 3284 2104-5410, perdão, ou então através do nosso WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem pra gente no 997829970 ou também no 981965306. Os dois são o WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem pra gente também, ou através da página aqui do programa, né? Bom Dia Rádio City, lá no Facebook. Aproveitando aqui, ô Zé, tem a participação da nossa ouvinte Ana Lúcia, do bairro do Marapé, que nos manda aqui a mensagem. Bom dia, senhores. Pior é que a delegacia das mulheres não funcionam nos finais de semana, falando sobre o assunto relatado agora há pouco, a nossa primeira pauta da manhã de hoje, né? Também é absurdo. E a Rosa França, do Catiapã, diz o seguinte: já estão usando o jogo para crianças com câncer, para que elas possam sair do quarto do hospital. Uma forma de motivá-las, assim como se encontrar uma finalidade útil para essa tecnologia, desta forma como foi utilizada e esclarecida aqui pela Rosa. Obrigado, Rosa. Aliás, saiu uma matéria na internet sobre as crianças com câncer, bacana mesmo. A participação do César Zé, que diz assim, olha, o César taxista diz assim: bom dia, gente, no sábado uma criança passou correndo na frente do meu táxi e por pouco não ocorreu algo pior. Peço que as pessoas que utilizam esse mecanismo fiquem atentos, e também aos motoristas, né? Foi na Ana Costa, em frente ao Parque Balneário, pertinho da gente aqui. Obrigado, César. É fato mesmo. A distração é inevitável nesse caso. Então, todo cuidado é pouco. Parece que até relatos de pessoas que ficaram gravemente feridas, com quedas, com atropelamentos e tudo mais. Vamos agora dar uma passadinha pelas principais notícias do país, Thiago. Giro Nacional. Polêmica. Rio 2016 diz que protesto político é proibido nas sedes olímpicas. Houve uma tentativa de manifestação, mas os homens da Guarda Nacional de Segurança retiraram aquele que colocou
um cartaz escrito Fora Temer. Vou deixar para os comentaristas debaterem essa questão polêmica, que alegam que fere a liberdade de expressão. Zé, eu primeiro gostaria só de posicionar principalmente o meu ponto de vista em relação às Olimpíadas e mencionar que a abertura das Olimpíadas foi algo sensacional, do meu ponto de vista, principalmente pela qualidade em tudo aquilo que nós pudemos perceber e também a intenção de todos os organizadores de demonstrar principalmente a preservação do planeta com os elos olímpicos, demonstrando ali o verde e assim sucessivamente. Achei de extremo bom gosto, e se nós pudéssemos fazer uma analogia da representatividade da abertura das Olimpíadas em relação à Copa do Mundo, eu ouvi esse comentário e levei bastante em consideração. É só você comparar a presença da Anitta com a Cláudia Leite e você percebe a grande diferença que existe entre uma e outra, aonde você tinha a Anitta extremamente bem apresentada, extremamente bem colocada, extremamente bem arrumada, enquanto por si só a Cláudia Leite você tinha ali uma exposição, uma forçação entre aspas de barra para demonstrar algo que não foi de sua excelência e de competência, como foi os Jogos Olímpicos, a abertura dos Jogos Olímpicos. Em relação à questão dos protestos, eu acho que a gente precisa repensar um pouco também as atitudes individuais e principalmente o posicionamento político do país. A gente sabe que a Europa por si só é um local seguro. Sim, é um local seguro. Os Estados Unidos por si só é um lugar barato para se fazer compras e assim sucessivamente. Sim, ele é. E o Brasil por si só também tem as suas qualidades. Nós também temos que reforçar e realçar as qualidades que o país tem. E eu não entendo que esse seja um momento, pelo menos no meu entendimento, de se fazer política para demonstrar um interesse, seja de um lado ou seja de outro. Principalmente porque nós estamos sendo hoje a vitrine do mundo. E estamos colocando o nosso país numa posição na qual nunca estivemos antes. Então é importante nós termos esta consciência de principalmente recepcionar o mundo com tamanha educação e qualidade em tudo aquilo que nós sabemos fazer. A abertura das Olimpíadas e a organização, principalmente da forma como vem sendo conduzida, é de se parabenizar. E eu acho que o brasileiro também precisa aprender a reconhecer aquilo que nós sabemos fazer de melhor. Olha, são 3 momentos que a gente talvez tenha que avaliar, Zé e Maxwell. A questão primeira é a realização dos jogos por si, o quão representante e importante isso é para o Brasil. O que muitas vezes talvez nos deixe chateado, e aí talvez haja uma confusão de momento adequado para se cobrar as coisas, é a forma como foi conduzido esse processo, e que cada dia após dia a gente fica mais estarrecido quando se sabe das informações, dos desvios, dos demandos. Mas eu penso que aproveitar esse momento para mostrar para o mundo o que de fato somos, o que de fato fazemos é fundamental. Lembrando aqui mais uma vez a abertura dos Jogos Olímpicos, foi algo de 2, 3, 4 horas de êxtase, de algo que eu assisti, foram 4 horas de êxtase, e eu me senti muito orgulhoso, né, de ser brasileiro, de fazer parte de um país fantástico, que obviamente nos faz recobrar o momento político de cobrar, né, de termos a consciência de saber votar e de cobrar daqueles que estão levando o nosso voto, que conduzem o futuro desse país e que estão conduzindo também o presente. Se nós não arrumarmos o presente, não adianta ficar sonhando com o país do futuro. Agora, o que me faz refletir também, não é o momento na arena de você expor os motivos políticos. Os motivos políticos têm seu momento, têm sua hora, e o principal argumento e o principal fórum para você discutir isso chama-se urna. Nós estamos aí às vésperas de um pleito eleitoral, e é neste momento que nós temos que discutir com a nossa consciência. O mundo tem problemas, não é só o Brasil que tem problemas, o mundo tem problemas. O Maxwell lembrou agora, a Europa é um continente seguro? Pois bem, é. E o drama que vive a França? E o drama que vive Paris?
Eu acabei de receber uma informação agora pela manhã, o turismo em Paris caiu nos últimos 60 dias mais de 20%. E é a cidade mais visitada no planeta. Porque é o temor. Então veja a importância disso. Olha, a gente mexe com o turismo no cotidiano. A gente sabe da importância de um destino ser acolhedor, e nisso o Brasil é insuperável. A hospitalidade do povo brasileiro, a nossa hospitalidade é insuperável. Isso aconteceu na Copa do Mundo, isso vem acontecendo nas Olimpíadas. O fato de você ter qualquer distúrbio de ordem, segurança, política, econômica, faz com que as pessoas, de saúde pública, faz com que as pessoas tendem a não procurar determinados lugares. E veja o que está acontecendo conosco. Superamos o problema de Zika. As pessoas tinham medo de vir ao Brasil por conta da Zika. Não se fala mais, né? Não se fala mais. Até as delegações que vieram com roupas preparadas, repelentes, etc. A China foi um bom exemplo disso. Coreia do Norte também. Coreia do Norte. E você não teve nenhum incidente, né? Obviamente, os problemas eles vão continuar existindo. Mas aproveitemos esse momento para mostrar aquilo que é belo. Não colocar sujeira para debaixo do tapete. Volto a dizer, o momento de você discutir a questão política, a questão de gestão pública está se aproximando. Neste momento, neste ano de 2016, os pleitos municipais, e daqui a 2 anos nas eleições majoritárias. Mas penso que nós temos que aproveitar esse momento de mostrar, sim, como fizemos na abertura das Olimpíadas. Extraordinário. E aqui, se me permite, Max e Zé, fazer o comentário com referência à Anitta. Espetáculo, né? Eu penso que essa menina está mal orientada, porque ela tem uma qualidade vocal, ela tem uma qualidade artística que talvez o tipo de música que ela cante já não sirva mais para ela, né? E me surpreendeu muito a voz, a interpretação, me surpreendeu também, e a forma como foi conduzido aquele espetáculo, aquele show maravilhoso. Aquilo é um pouquinho do Brasil. Estão falando um pouquinho de playback, mas sabe o que eu acho dos artistas, independente de gosto pessoal? E eu acho que a organização foi muito sábia em colocá-los não como eles, mas como parte do enredo e do contexto da apresentação. Então ficou todo mundo protegido e à vontade para fazer o seu melhor, né? Então as músicas, eu acho que foi realmente uma abertura impecável. E na sequência do programa, eu estive no Rio de Janeiro, sábado, fui ao Parque Olímpico, fui à Arena 1, assisti o jogo Estados Unidos e China no grupo, né? É diferente, não é o grupo do Brasil, outro show, grupo. Né? Você foi assistir o jogo do Dream Team. E ao longo da programação, principalmente se você estiver ouvindo, tiver intenção de ir aos Jogos do Rio de Janeiro, vou dar algumas dicas aí pro pessoal ao longo dessa edição. E quanto à manifestação política, eu tenho uma opinião formada e vai ao encontro do que vocês expuseram. Já existia um verdadeiro fla-flu no país, e nós vimos, principalmente pelo Facebook, que se tornou até chato em vários momentos, por essa questão política partidária, fora Temer, não vai ter golpe. O que a gente vai ver é mais disso. E isso contraria até o espírito dos Jogos Olímpicos, que é uma competição civilizada para unir diferentes pessoas, de diferentes raças, cores, credos, ali todo mundo é igual, tá submetido às mesmas regras do esporte. Então, eu acho que realmente, por isso, é um momento inadequado para manifestações, muito embora esteja garantida a liberdade constitucional de manifestação. Eu entendo que não é o local adequado para isso. Odebrecht diz ter pago 23 milhões a José Serra via Caixa 2. Serra diz que foram 2,4 milhões. Placa tectônica, né? Mais terremotos à vista, vulcões e assim sucessivamente. A manobra do PSDB em, de certa forma, estacionar o Aécio e evidenciar o José Serra, principalmente com o ministério, a fim de que o José Serra viesse a concorrer as eleições para presidente, as próximas eleições, vem sendo de certa forma desconstruída, principalmente pelas evidências que vêm sendo geradas. Mas mais uma vez, eu acho que cabe a gente debater principalmente o que são essas intenções de doações desses montantes e desses valores. E aí eu vou para duas óticas totalmente diferentes, ou até propriamente em certo momento complementares. A primeira, de que não existe de nenhuma forma a intenção política
principalmente em relação aos interesses políticos de um determinado partido para que uma empresa venha fazer algum tipo de doação. O que eu quero colocar com isso? É que as empresas, elas não fazem doações com as intenções políticas de um determinado partido. Isso não existe mais há muito tempo. E esse é o modelo no qual o sistema político hoje está pautado. E o sistema político por si só vem se apresentando com um sistema muito similar ao sistema americano, no qual o próprio lobista, ele é legalizado, o lobby, ele é legalizado e é permitido com que se faça. Haja vista aí as indústrias de armas e assim sucessivamente. Então eu acho que a gente precisa repensar isso e de que forma será posicionado daqui para frente, principalmente essa posição dos lobistas em relação aos partidos políticos. E esse, dentre outros inúmeros que nós conhecemos, é mais um caso de ação de lobistas em relação aos partidos políticos no cenário nacional. Mais do mesmo, né? Mais uma vez tocamos no mesmo assunto, porque o problema não é a doação, mas a forma como um processo se encaminha. Independente de partido, independente de legenda, se você fizer a apuração correta, e eu creio que tanto a justiça quanto aqueles que comandam as investigações estarão fazendo, você vai encontrar aí desvios de toda a ordem. Então a gente não pode aqui ficar preconizando um partido em detrimento de outro. O que a gente tem que fazer é a apuração dos fatos mesmo, e talvez eu acho que o momento maior é de repensar a forma como se conduz a política nesse país, repensar a forma como se conduz as relações empresariais com a classe política de um país chamado Brasil. Agora, Maxwell e Alexandre, esse caso, eu, pelo que eu li, ainda é uma notícia vazada, apurada, né? Pela jornalista Mônica Bergamo, que ganhou a imprensa. São pessoas, executivos da Odebrecht que estão envolvidos na Lava Jato, estão negociando ainda, né, a delação premiada, e eles deram essa informação, foram a fonte dessa informação. Aliás, até foi preservado o nome deles, como é uma máxima de jornalismo, o ponto de ética parte daí, sempre preservar as suas fontes. Mas ainda há que se investigar essa questão. E aí cria um paradoxo. Eu vou explicar por quê. Já também destacando que é desejável que a Lava Jato de fato não tenha partido. Ponto. Isso é ótimo que aconteceu, é o lado bom da história. Mas o crime aí estaria em receber 23 milhões no Caixa 2. A nova legislação eleitoral não vai acabar favorecendo o Caixa 2 também e doações ilegais, de uma certa maneira? Talvez venha a favorecer, Zé, mas o que nós temos que realçar e principalmente debater é um novo sistema político. A gente tem que apresentar novas propostas para que nós possamos debater e achar um modelo diferente desse que já está. Nós não podemos concordar que uma empresa faça uma doação de 30 milhões para um partido. Existe alguma coisa errada nesse propósito. Não é um idealismo político. A empresa não está com interesse político relacionado a esse partido. Isso é muito claro, é muito evidente. Nós percebemos que isso acontece de um modo geral com todos os partidos e todos os políticos envolvidos, e principalmente com as grandes construtoras. Então, eu acho que se o modelo não funcionou e se existe ilegalidade ocorrendo, nós precisamos parar, repensar e construir um novo modelo. Mas, volto a colocar, precisamos saber se quem está lá está interessado em mudar, porque me parece que não. A verdade é que talvez a pergunta que tenha que ser feita é: até quando os interesses escusos se sobreporão aos interesses públicos? Até quando nós vamos ficar pensando em resolver um contrato de uma obra ou favorecer esse ou aquele num processo licitatório em detrimento daquilo que a sociedade mais necessita? Quando nós falamos, né, e você citou aqui o repensar, Maxwell, é o repensar não só do lado do financiamento da campanha, da participação do recurso, do dinheiro que movem as campanhas, mas sobretudo, eu acho que também o nosso ouvinte, ele clama por um repensar dos homens públicos, que passem a agir de maneira definitiva pela defesa dos interesses públicos, pelo interesse daquilo que realmente a sociedade, e nós fazemos parte dessa sociedade, clamamos,
que é o uso correto, reto dos recursos e a aplicação efetiva dos mesmos para que possamos melhorar nossa vida a cada dia. Com 30 processos, Lava Jato só puniu 2 empreiteiras até agora. Os processos estão em andamento, apenas 2 empresas ficaram proibidas efetivamente até o momento de contratar com o governo, né, de serviços, muito embora os pagamentos sejam mantidos. Fica aí também uma falta talvez de celeridade para adiantar esses processos, já que as empresas só poderiam voltar a contratar o governo mediante no mínimo um acordo de leniência, mas os processos estão andando, pelo que a gente percebe aí, talvez não no ritmo ideal. Há 7 meses sem nenhuma movimentação, Zé, os processos. E as empresas que até o momento ainda não foram condenadas já receberam mais de 2 bilhões de reais. Claro. Então, volto a me perguntar, me parece ainda que existem alguns interesses em não dar continuidade ou celeridade aos processos que nós estamos vivenciando hoje dentro da Lava Jato. E temos que cobrar isso, né? A sociedade, todos nós temos que ficar atentos a esses desmandos, né? E exigir por parte da justiça, por parte das autoridades públicas, essa celeridade que vai realmente, de fato, contribuir muito para que esse país possa ser passado a limpo e para que essas situações não perdurem, né? Por outros anos, com outros atores, com outros agentes, que senão vai ficar mais do mesmo. E eu acho que isso todos nós não estamos mais suportando. 7h31. Senado discute cassinos e jogos de azar e tem Europa como modelo. Se você me permite, Maxwell, o Alexandre, como diretor do Birô, nessa questão turística, tenho certeza que você tem um acompanhamento muito próximo da questão dos jogos. Fique à vontade. Olha, é um tema extremamente importante. A discussão da legalização dos jogos de cassino e jogos de azar, não ficamos aqui só limitados aos cassinos, né? Existe um conjunto de jogos e modalidades de apostas que estão sendo colocadas aí em estudos tanto pela Câmara Federal quanto principalmente pelo Senado. Existe uma comissão liderada inclusive por deputados paulistas que estão à frente dessa demanda de você ter a liberação dos jogos de cassino em localidades definidas, que o próprio texto, em sendo aprovado, estará determinando quais cidades, quais localidades poderão receber cassinos. A priori, no projeto de lei, o estado de São Paulo seria contemplado com 3 localidades, com 3 cidades que poderiam receber cassinos, e a partir daí você teria o desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva que está por trás dos jogos. E veja, não é o jogo por si só. Quando se fala de usar o modelo da Europa, os cassinos funcionam em todos os países europeus, basicamente. Você tem e principalmente o modelo que está sendo usado como referência é o de Portugal, onde você tem o cassino, o jogo, mas você também tem todo um conjunto cultural extremamente importante associado ao jogo. Não é simplesmente a aposta, o jogo de azar, mas sim o fato de você ter o cassino como local de entretenimento. Num expoente maior, Las Vegas, eu creio que os nossos ouvintes aqui têm condição de imaginar melhor. O que movimenta Las Vegas não são os jogos. O jogo é o atrativo, né? Fazendo aqui parafraseando o jogo do Pokémon, né? O cassino está para o Pokémon, né? Para o personagem. Mas o que movimenta de fato a economia de Las Vegas é tudo aquilo que envolve o entretenimento. A indústria do entretenimento é maior do que a indústria do jogo. A indústria de hospedagem é beneficiada, a gastronomia é beneficiada, a cultura é beneficiada. Então, eu acho que nós temos, ao repensar na retomada dos cassinos, e se a gente olhar aqui a nossa região e a nossa cidade em especial, nós somos pauta, né, de inúmeros cassinos, né? E aqui, até para recordar um pouco aqui, sessão nostalgia, Zé. Até a década de 30, o antigo Parque Balneário, hotel, né, que estava de frente à praia, ele ostentava em cima do seu telhado um letreiro em alemão, cuja expressão era Curzel. Curzel em alemão quer dizer cassino. Ou seja, os navios já ao entrar, já que o assunto também hoje é a pauta portuária, né? Já ao entrar na Barra, no Porto de Santos, os tripulantes já eram avisados, né? Já percebiam que ali havia um cassino. E Santos foi pauta disso até a década de 40. Você tinha o cassino do Parque Balneário, o Cassino Atlântico, o Monte Serrat, enfim, grandes momentos que nós vivemos. E mais do que isso, se você pegar os jornais da época, e se você pegar o jornal A Tribuna, por exemplo, você vai no setor de história, você consegue relatar isso, de grandes autoridades que vieram
aos grandes cassinos de Santos, que vieram fazer aqui encontros de negócio, que vieram fazer a parte política, mas também puderam aproveitar um pouco desse elemento como um entretenimento. É óbvio que o jogo, tal qual uma ficha de aposta, tem duas faces. E para isso também existe um remédio. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e em Las Vegas, você tem programas que são desenvolvidos pelos próprios cassinos para combater, orientar aqueles jogadores compulsivos. Acho que esse é o que mais salta, né, aos olhos de uma boa parte da população. E também o risco da lavagem de dinheiro. E o risco da lavagem de dinheiro. Gestão desonesta fraudulenta, das apostas. Né? Fraudulenta. Exatamente. Mas quando você tem o regramento e a orientação pautada na retidão, que é isso que se espera, né, da política pública, na questão do comando né, e na regulamentação dos jogos, e por outro lado, os próprios cassinos, que são particulares, eles têm sim um programa de orientação, de acompanhamento, de ajuda aos jogadores compulsivos. Isso você consegue tirar, né, essa fração menor ruim do processo e acaba evidenciando o lado bom, que é a movimentação da economia, que é a possibilidade de, ao invés de recursos de nós brasileiros, que vamos, né, à Punta del Este, que vamos à Cidade del Este, que vamos aos cassinos da Europa e da América do Norte, possamos fazer o caminho inverso. Fazer com que os visitantes, que os turistas venham para cá, para o país, e também possam encontrar no cassino uma oportunidade de entretenimento e deixando seus recursos aqui. Alexandre, Zé, ouvintes, no meu ponto de vista, sou extremamente favorável. Para toda causa existe um efeito, para toda ação existe uma reação. O fato do jogo por si só é evidente que vai haver efeitos relacionados a isso. E nós precisamos ponderar quais são esses efeitos gerados pelo próprio jogo. No meu entendimento, o volume de empregos e, consequentemente, os benefícios gerados principalmente na economia aqui da região seriam significativos para justificar a implementação do jogo na região. Esse é o meu entendimento, bastante claro e transparente em relação ao ponto. E até para fazer a lição de casa, o programa aqui da CDL Santos Praia para o comércio também seria muito interessante. E eu já conversei também, me falou pessoalmente, numa oportunidade que nós pudemos entrevistá-lo na TV, no programa CDL TV, o Salvador Lopes, que é sindicato do Sindicato dos Hotéis, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Similares da Baixada. Ele entende que essa liberação seria uma redenção econômica para o setor, e como eu tenho esse complexo de poliana, de sempre ver as coisas pelo lado melhor, muito embora o senso crítico jornalístico tenha que prevalecer para a gente dar um equilíbrio, né? Mas vamos acompanhar e aguardar o que pode vir a ser uma grande novidade para o turismo e, sim, para todas as áreas da nossa região. Vamos fazer um intervalo rapidinho, mas antes eu quero falar da Churrascaria Tertúlia. Churrascaria Tertúlia teve um excelente movimento no final de semana devido à qualidade que a Tertúlia oferece para você. Hoje, almoço e jantar a R$ 54,90, rodízio de carnes nobres minuciosamente escolhidas para você diariamente, para você ter sempre um produto muito fresco na sua mesa, e o padrão de atendimento da Churrascaria Tertúlia, que é referência em todo lugar, no Brasil, na região e até fora dele, por que não dizer assim? A Churrascaria Tertúlia é sensacional, é incrível, eu recomendo sempre. Bartolomeu de Guzmão 187, telefone 3261-1641, Churrascaria Tertúlia. Pois não, Maxwell. E Zé, eu conversando com o Fernando esse final de semana, ele disse que o ouvinte que for lá hoje no Tertúlia vai ter um desconto especial, principalmente na sobremesa, na melhor sobremesa de Santos, que é o petit gâteau do Tertúlia. Que beleza, hein? Que beleza. Grande Fernando, nosso grande parceiro aqui no Bom Dia Rádio City, que vai parar. Gente, segunda-feira vamos falar do Porto, e hoje nós já temos aqui nos estúdios o nosso convidado de hoje, o Eduardo Freire, sócio-diretor do grupo Iaman. Vai falar de aspectos ligados à segurança nos terminais portuários, isso depois do nosso intervalo comercial. Bom Dia Rádio City, para rapidinho, voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.
Muito bem, é isso aí. Vamos agora falar da Design Gallery no nosso programa, o Bom Dia Rádio City. Lista de casamento, chavari, chá de cozinha, um referencial da nossa cidade. Tanto que a Design Gallery, por 6 vezes consecutivas, foi eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração. Tem a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. Inclusive tem coisas legais lá pro Dia dos Pais, viu? Não se engane, não é só decoração, tem presentes bacanas que aí os papais vão ficar satisfeitos ganhando um presente da Design Gallery. É só procurar o João Vilela e a sua equipe, que vão te atender sempre com muito carinho e muita disponibilidade. A Design Gallery está à sua disposição na Azevedo Sodré 3, próxima a Conselheiro Neves do Boqueirão, e na Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Ambas as lojas têm estacionamento para você se acomodar e fazer suas compras sossegado. É a Design Gallery conosco aqui no Bom Dia Rádio City. Às 7h43, Tiago, temos 2 missões agora. Que você convide os ouvintes a participarem e vamos aí divulgar as mensagens que já chegaram ao nosso programa. Vamos lá, Tiago Ferraz. Exatamente, o nosso WhatsApp é o 997829970 ou também no 981965306 e o nosso telefone é 2104-5410 ou na página do programa Bom Dia Rádio City, lá no Facebook você pode também participar. Rapidinho, Zé, algumas participações. Maria da Aparecida diz assim: o custo social é maior que o lucro. Primeiro, ao redor dos cassinos se estabelece a exploração sexual infanto-juvenil. Segundo, prostituição de adultos. Terceiro, trabalho infantil. Existem estudos sobre isso. O André diz assim: a corrupção existe porque as empresas recebem propina. Se contratasse uma seguradora, ele tomaria conta da obra e acabaria com esse sistema de corrupção. Tem gente falando do Pokémon também, quer saber, Opa, né? Pois não. O nosso ouvinte diz assim: olha, o problema do Brasil são os brasileiros. Eu jogo o Pokémon, acho divertido, o desenho fez parte da minha infância, eu ando com o celular no bolso, esclarecendo aqui, ó, que quando aparece o Pokémon, ele vibra e manda um sinal sonoro, na qual o nosso ouvinte ouve pelo fone de ouvido. Não precisa ficar olhando a tela toda hora para poder ficar jogando. Todo tipo de jogo agrada a uns e não aos outros. Ele diz que o cassino vicia, Pokémon também, assim como Mega Sena, jogos de loterias, entre outros. O jogo é muito bom, o problema é quem joga que não sabe jogar, né? É o nosso ouvinte, o Lincoln, da Zona Noroeste, que dá a sua opinião sobre os jogos. Tem mais opiniões aí, pode seguir? Vai em frente. Olha só, vamos dar mais uma passada rapidinho aqui. Tem prestação de serviço, pessoal pedindo aqui ajuda, pessoal ajuda, como é que é aqui? Pessoal, ajudem a chegar a CT, assim, a CT de São Vicente, a CETRAN seria, né? Alguém precisa arrumar os semáforos da Praia de São Vicente, são 3 em cada sequência, quando abre o outro fecha, tá tudo sem sincronia, Zé. Tem mais opiniões aqui. Sou a favor do cassino, só espero que não seja dado para os políticos. O ouvinte Edson relata a sua opinião. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem uma também do Zika vírus, né? Teve um ouvinte que discordou do que foi colocado. Isso, é o Mário Santos. Vocês estão de brincadeira que o Zika foi resolvido. Primeiro, que a incidência do mosquito diminuiu, ou melhor, diminui no inverno, e segundo, que a imprensa teve que se calar para não espantar os turistas. Alexandre, você que fez essa declaração de que o vírus estava resolvido, mas você não disse 100% resolvido. Não disse resolvido. Eu disse que foi uma das coisas que mais causou apreensão na imprensa internacional, a vinda para o Brasil. E quando a gente se depara com a situação cotidiana, o Zika não é privilégio do Brasil. Você pega no próprio Estados Unidos, hoje você tem uma situação extremamente alarmante no estado da Flórida, com relatos, inclusive, de transmissão do Zika, não apenas pelo mosquito, mas também por relação sexual. Então isso não é um problema nosso, somente nosso. Infelizmente é um vírus que está espalhado pelo mundo inteiro. E o que eu havia mencionado é que era um dos fatores que havia inibido as pessoas. Muitos estrangeiros deixaram de vir ao Brasil temerosos por conta disso. E a gente vê no nosso cotidiano, nós vivemos aqui sob essa problemática, mas tocamos a nossa vida no nosso dia a dia com muita tranquilidade, obviamente tomando precauções, cuidando daquilo que é fundamental para a segurança, né, da saúde pública. E aí aqui talvez reforçar, Zé, aos nossos ouvintes, os cuidados que nós temos que ter nos nossos lares, com água empoçada, com aquele vasinho de planta, né, e observando também os terrenos, enfim, cuidar da saúde é fundamental.
E eu acho excelente que as pessoas estejam já mais familiarizadas com o nosso programa e participem mesmo do Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Vamos lá. Tem mais uma participação aqui, rapidinho, Zé. Não? Mais uma. O nosso ouvinte Dutti diz assim: bom dia, amigos. Caro Zé, a reforma política saiu ou não sai? As Olimpíadas saiu, falta só a reforma política. A reforma política, com certeza, né? Precisamos melhorar nesse aspecto. Vamos falar de Porto? Agenda Portuária. O Agenda Portuária de hoje traz o empresário, sócio-diretor do Grupo Iamã, o Eduardo Freire. Eduardo, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio City. É um prazer recebê-lo aqui. Zé, bom dia Maxwell, bom dia a todos os integrantes, bom dia aos ouvintes. Agradeço o convite aqui do meu amigo Maxwell e estamos à disposição. Ok, gostaria que você fizesse uma breve apresentação e o resumo das atividades da empresa. Então, o Grupo Iamã hoje ele é composto por 5 empresas, todas as empresas voltadas para terceirização de mão de obra, de segurança patrimonial, segurança pessoal e terceirização de portaria e limpeza. Hoje nós trabalhamos em todo o estado de São Paulo, com sede em São Paulo, e temos uma filial aqui em Santos. Trabalhamos muito no Porto para grandes empresas. Começamos recentemente um grande contrato que vamos falar, que foi no dia 1º de agosto, na Brasil Terminal Portuário. Um contrato que vai nos trazer bastante desafios e como prestamos serviço também para outros ramos de empresas, condomínios e etc. Eduardo, obrigado pela presença, até para que possamos discutir um assunto que é de bastante relevância, principalmente pro nosso porto, que é o tocante à terceirização de mão de obra, algo que nós estamos debatendo insistentemente, principalmente em virtude das legislações trabalhistas que nós temos versus o avanço que essa modalidade precisa ter. E quais são as consequências desses avanços? Se necessariamente não só o Grupo Iamã, mas também como outros atores do segmento portuário precisam se preocupar em se adequar a fim de ter um melhor entendimento na sua mão de obra para a utilização de tecnologia, haja vista que a tecnologia é algo de suma importância e que vem sendo infiltrado dentro do segmento portuário a passos largos. Eduardo, posso acrescentar a pergunta do Maxwell? Dentro dessa explanação, as especificidades e também as principais demandas de segurança no setor especificamente. Por favor, primeiro a questão do Maxwell. Com certeza. A questão da parte eletrônica de segurança, ela é de suma importância, não tenha dúvida. Só que o que eu tenho a colocar é que muitas vezes nós vemos uma pessoa despreparada monitorando ou tomando conta dessa parte de segurança eletrônica. Então não adianta você colocar um aparato de segurança eletrônica, seja numa empresa portuária, seja num condomínio, você não tiver um vigilante muito bem treinado para operar aquele sistema, ele conseguir detectar os problemas que estão acontecendo, aquele sistema, aquele valor que a empresa gastou, provavelmente vai ser jogado fora. Então você precisa ter pessoas treinadas. E hoje, só para colocar um dado, né? O Brasil ele tem mais de 2 empresas de segurança privada. Não estou falando só de segurança privada, não estou nem falando de empresas de portaria. E a cada uma empresa de segurança privada legal, você tem 2 ilegais trabalhando. Existe hoje uma briga muito grande do sindicato patronal nesse sentido. Então, a partir do momento que contratam essas empresas legais, você pode ter certeza que vem tudo junto, de funcionário despreparado, empresas que não recolhem corretamente e não fazem a terceirização da maneira que precisam fazer. Então vejo que essa parte de circuito, fechar a televisão, de controle de acesso, ela é muito importante. E ela tomou muita força depois do atentado de setembro dos Estados Unidos, de 2001, que dali saiu o ISPS Code, né, que é um código de condutas internacional para a área portuária, foi implantado em 2004 no Brasil. Os funcionários da Iamã que trabalham no porto são treinados em cima disso, que ajuda muito. E todos os países, todos os portos
hoje precisam ter isso, porque o ISPS Code, entre outras regras, ele pega os últimos 10 portos, por exemplo, que o navio passou. Se por acaso aquele navio passou num porto que não tem o ISPS Code instalado, aquele navio pode entrar em quarentena, ele tem uma série de restrições, então todos os países foram obrigados a implantar o ISPS Code. Então eu vejo isso como muito importante. Quanto à questão do trabalho, do dia a dia do Grupo Yaman no Porto, nós temos, fazemos muito controle de acesso de caminhões para a área portuária, o controle de acesso de pessoas, a própria segurança do terminal que nós estamos trabalhando, porque existe muito a questão de pessoas tentando invadir para roubar cabo de container refrigerado, por exemplo, né? Como hoje roubam fios na rua, o cabo de container refrigerado hoje tem um valor no mercado, ele é fácil vender, então a gente tem esse problema. Trabalhamos por Concais na temporada trabalhamos o ano inteiro, mas na temporada de navios é onde tem um trabalho maior, né? Uma quantidade de pessoas maior. Então lá, inclusive, nós fazemos a operação do raio-x dos passageiros, né? Dos tripulantes, dos passageiros que entram e saem, trabalhando junto com a Polícia Federal. Então a Polícia Federal treina nosso pessoal e nosso pessoal que faz essa operação do raio-x. Inclusive, na última temporada foi a maior apreensão que teve na questão de drogas, né? Na temporada. Vocês auxiliam também, porque a minha dúvida é sobre, tem os recintos alfandegados, né? Tem o sigilo fiscal, não é? Nessa coisa das matérias e tal, vocês têm uma área de limite, ou vocês ajudam também na segurança agregada à Receita e à Polícia Federal? Então, nós temos um limite em algumas áreas, depende muito do contratante. Então, tem empresas que eu trabalho na área portuária, tem empresas que não, tem empresas que tem alguns galpões. Eu não posso entrar no galpão, mas nós damos todo o primeiro atendimento à Receita Federal, aos despachantes. Então, existe todo esse atendimento que é colocado pela empresa contratante de como deve ser feito em cada caso. Então atendemos esse pessoal e repassamos para a empresa que depois dá o andamento correto. Na agenda portuária, recebendo hoje o empresário Eduardo Freire, sócio-diretor da empresa que cuida da segurança de vários terminais aqui, BTP, Tegrão, Edmarco, Grig, Concais, Ageu e Sigma. Agora tem a pergunta para os dois para encerrar, infelizmente nosso tempo é muito curto, não é? Eduardo e Maxwell, você já falou a questão da violência urbana, tem que se ter um cuidado a mais, mas hoje a demanda que mais se levanta é a questão do terrorismo, né? E a tecnologia, ela tem um papel fundamental na prevenção dessas ocorrências. Gostaria que você, Eduardo, se manifestasse, dois especialistas aqui na área, Maxwell também fica à vontade. Não, com certeza. No Brasil, essa questão de terceirização de mão de obra de segurança, ela é muito forte. Se você pegar nos últimos 10 anos, o mercado de segurança ele cresceu 74%. Então, eu acredito que existe a necessidade de ter uma integração maior entre as empresas de segurança privada e a segurança pública. Hoje, nós temos um exército na mão de vigilantes. Nós temos mais homens do que todas as polícias militares juntas. Nós temos 35% mais homens trabalhando como vigilante do que tem todas as forças armadas. Então é muita gente, é muita informação e essas empresas elas têm muita informação. Eu acredito que no Brasil nós sabemos que essa questão de terrorismo, ela, graças a Deus, ela não veio, né? Não chegou aqui. Quando você viaja para o exterior, você quase não vê segurança terceirizada, é muito pouco, porque é uma outra forma de trabalhar, mas eu acredito que no Brasil está precisando dessa integração, porque se você tem as informações desde um condomínio que entra e sai uma pessoa, às vezes você pode ter a possibilidade de verificar que está entrando pacotes grandes saindo, então você tem muita informação e a hora que você vai para a parte de segurança eletrônica, principalmente, eu não consigo entender ainda por que as cidades não integraram o sistema deles aos sistemas privados, por exemplo. Eu acho que precisa sair alguma legislação que consiga, eu não estou falando de circuitos internos de um condomínio, mas hoje, quando existe um acidente na porta de um condomínio, a Polícia Militar sempre solicita as imagens. Então, por que não integrar todas as câmeras
que hoje são milhares com o sistema, você entendeu? Então é nesse sentido que eu falo. Marcelo? Só para concluir, Zé, eu acho que a presença do Eduardo é bastante importante, ele foi bastante feliz na colocação, principalmente no que nós podemos relacionar a integração de informações. É algo que a gente vem debatendo, pública, né? É a demanda principal. Significativo. Eu acho, pontuando agora o segmento portuário, que a Codesp deve fazer um esforço significativo para que ela seja, fazendo uma analogia com os prédios, né, o síndico do Porto de Santos, a fim de captar todas essas informações e, no meu entendimento, principalmente o segmento no qual o Grupo Iaman atua é um dos segmentos que vai passar por uma das maiores transformações a fim de qualificar todos os colaboradores e essa massa, esse exército no qual o Eduardo pontuou, para que essas pessoas possam ter muito mais conhecimento a fim de operar toda essa tecnologia, essa avalanche tecnológica que vem sendo implementada hoje nos principais portos do país. Queria agradecer ao Eduardo Freire, muito obrigado pelos esclarecimentos. Infelizmente o tempo foi escasso, mas vamos voltar a conversar, evidentemente, em outras oportunidades. Obrigado e sucesso. Zé, muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes. E um bom dia, uma boa semana. Ok, muito obrigado. Já falamos aí sobre as questões do Porto, agenda portuária, o convidado Eduardo Freire, sócio-diretor do Grupo Iaman. E é o seguinte, eu queria só pontuar algumas coisas em relação aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que ponto que funcionou bastante. Transporte público, BRT, metrô, olha, eu não tenho que me queixar. Evidentemente a saída do terminal não é recomendável de carro nem de táxi, né? BRT e metrô, tem o passe aí que você pode comprar um cartão lá das Olimpíadas, é o mais seguro, a estação chega mais próximo, mas muitas falhas ainda na questão do atendimento ao público, principalmente para bebidas e comida, algo que não está lá muito esclarecido em relação até aos próprios voluntários, não creio que eles receberam informações assim, muito claras sobre a localização dos lugares. Então as pessoas ainda estão se aprimorando, Alexandre, estão se aprimorando ainda para que saia tudo da melhor maneira possível, mas há falha sim. O acesso à segurança, acho que tem que haver um controle maior também, né? Eu consegui entrar com o celular, enfim, essa coisa toda, e infelizmente ainda tem coisas para se arrumarem, mas nada que empane o brilho dos jogos até agora. É importante você ressaltar, Zé, dando essa dica que você vivenciou isso. É óbvio que por mais que você treine, você qualifique, aqui a gente acabou de ouvir, né, o Eduardo falando sobre a questão da segurança patrimonial, mas se você treine o vigilante, você qualifique, você também eventualmente vai encontrar alguns problemas na operação do dia a dia, e essa operação do dia a dia que vai dar condição de você melhorar o teu serviço a cada instante. E é bom você ter ressaltado, Zé, a importância do transporte público. Foram criadas infraestruturas para facilitar o acesso daqueles que querem acompanhar os jogos diretamente na Vila Olímpica, lá no Espaço Olímpico, né, onde estão as arenas, e sobretudo também nas outras locais onde está o esporte, né, o futebol. Você também tem aqui no caso de São Paulo, na capital, o Expresso Olímpico, que também leva, né, os torcedores para a Arena Corinthians, né, sede em São Paulo dos jogos do futebol masculino e feminino, fazendo com que o transporte, né, seja mais facilitado e o deslocamento, para que você evite de usar seu carro em grandes aglomerações. Ok, 8:01, vamos encerrando por aqui o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Obrigado, Marcos Rodrigues, Alexandre Nunes, Tiago Ferraz e a você que nos brindou com a sua audiência. Vem aí o Jornal Litoral na Rádio City FM. Um grande abraço e até amanhã. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.